entrevista de hoje é com o seu Jaime Moisés. Ele é considerado um guardião da memória viva de Uberaba. Sempre militou no meio da comunicação, no meio empresarial e também foi político. Vamos conhecer um pouco mais da história dele. Seja muito bem-vindo, seu Jaime, ao nosso programa Movimento. Muito obrigado, Vacira. Muito boa tarde a todos. Seu Jaime, o senhor militou assim no cenário da comunicação aqui em Uberaba, mas o senhor teve uma participação política também na vida do senhor muito forte, que o senhor foi vereador lá na cidade de Conquista, né? Perfeito. O senhor nasceu em Santa Juliana, depois o senhor veio para Uberaba. Como é que foi esse início da história? Vacira, anteriormente nós morávamos em Santa Juliana, eu vim para Uberaba para estudar no Colégio Diocesano. E eu estive interno no colégio durante 5 anos. E terminado o colégio, meu pai e meu irmão haviam falecido lá em Santa Juliana e eu fui enfrentar o balcão. E achei que eu não tinha muita tendência para vendas. Então, sacrifiquei minhas irmãs e nos mudamos para Uberaba, em janeiro de 1948. Naquela época eu não tinha nenhuma formatura, tinha terminado a 4ª série ginasial e minhas irmãs trabalhavam para fora, costuravam em casa. A minha irmã Jandira, à época, ela poderia ter sido até alta costura, mas com o tempo ela foi deixando, e eu não tinha um trabalho, então fui trabalhar como vendedor na casa da sogra. Naquela época, sem registro, trabalhei 10 meses. Dizia o Pedrinho... Era na loja de tecidos. Na loja de tecidos, só que era do outro lado da rua. Da Arthur Machado? É. Então, o Pedrinho, depois que eu saí, ficou muito meu amigo. Eu fui trabalhar no Banco da Lavoura. Fiz um concurso e fui trabalhar no Banco da Lavoura. Você não chegou a conhecer o Banco da Lavoura, né? Depois, o banco me deu uma promoção e me transferiu para Patos de Minas. Em Patos eu fiquei 8 meses. Depois fui chamado pelo Banco Hipotecário para trabalhar aqui em Uberaba, que eles queriam um funcionário já experiente. Eu tinha um compadre que era contador do Mário Franco, então me chamou e eu vim. Depois fiz um concurso para o Banco da Lavoura. Estive no Banco da Lavoura 3 anos, antes de ir para Patos, é lógico. E depois fiquei no Banco Hipotecário há algum tempo e me formei em contabilidade. Fiz o primeiro colegial em 1949, juntamente com tiro de guerra. E depois eu fui convidado por esse meu compadre para ir ser contador da usina Mendonça. Eu não tinha experiência de contabilidade industrial. Naquela época era tudo mecânico, não tinha nada automático, né? E eu então fui para lá no dia 28 de janeiro de 57. Onde que ficava a usina Mendonça? Lá em Conquista. Lá em Conquista. É 18 quilômetros de Conquista. Hoje a usina pertence... Eu não sei se é a usina de Delta ou se é ao Bradesco, mas quem toca lá hoje é a usina de Delta. Eu não sei se mudou o nome, eu não tenho certeza não. E lá eu fiquei 3 anos, penei. Primeiro ano para eu fazer a contabilidade industrial, eu penei. Todos os meses eu vinha aqui trazer, não tinha telefone. Eu trazia aqui para o meu compadre dar uma olhada. Mas felizmente, a primeira safra eu terminei, trouxe o balanço, ele olhou, estava tudo ótimo. E lá eu fiquei então até 19 de janeiro de 59. Então fui convidado para montar um escritório de contabilidade em Conquista. Lá não tinha contador, os funcionários de banco faziam a contabilidade assim, no chute. E surgiu uma fiscalização do imposto de renda em Sacramento. Então eles ficaram com receio de baixarem lá em Conquista. Então, pessoal, já que eu tinha feito amizade, foram lá, precisamos de um contador e tem que ser você e tal.
me conheciam, já faziam 3 anos que eu estava na usina, né? Acabou que eles me fizeram uma proposta muito boa, eu não tinha uma razão para sair da usina. Tentei sair assim, sem rusga nenhuma, felizmente consegui, depois me apoiaram muito, e lá eu fiquei com o escritório, consegui uma boa casa para morar, e quando foi em 61, nesse inteirinho eu ajudava muito o prefeito em contabilidade, e veio ele era o prefeito, que era o Lourenço Zaia. Aí eu fundei uma escola de comércio da mesma campanha do Colégio José Ferreira, mas não tinha nada a ver com o Colégio José Ferreira. Eu consegui autorização para fundar um colégio, era só contabilidade. E fundei o colégio, a escola foi gratuita, eu não era remunerado. Quando vinha alguma verba, eu repassava para a secretária. E foi quando o Sebastião Paz de Almeida foi candidato, ele deu uma verba para a primeira turma, para uma turma de odontologia, para fazer a festa. Então os alunos, senhor Jaime e tal, vamos atrás do Sebastião e tal. Falei, olha, a campanha nacional de escola da comunidade não permite política. Então, mas viemos aqui com o deputado Leão Borges, que trabalhava com o Paz de Almeida também. O Paz de Almeida era candidato a deputado federal e o Leão Borges a estadual. Foi na época que o Wagner do Nascimento entrou na política, ele e o Zé Tomás. Então, não, mas vamos atrás do Leão Borges. Viemos atrás do Leão Borges, o Leão... Não, vamos fazer o seguinte, vou telefonar para o Sebastião Paz de Almeida, ver o que ele pode fazer. Telefonou na nossa presença, ele marcou uma entrevista nossa lá em São Paulo. Então nós fomos em 4, num Fusquinha, eu não me lembro, a data não me lembro. Conversamos com ele, ele era proprietário da Companhia de Vidros Brasileira. E ele nos recebeu muito bem, nós falamos com ele da necessidade que nós tínhamos de ampliar o colégio, especialmente para a turma de contabilidade. Ele falou, eu não posso prometer nada, porque Conquista já tem comprometimento com o Maurício Andrade, e eles são do mesmo partido, Conquista já tem comprometimento com eles. Bom, nós ficamos assim, meio chateados, mas insistimos. Ele disse assim, olha, no mês que vem eu vou ao Rio de Janeiro e vou me encontrar com os dois. E vou dizer que eu fui procurado por vocês, e se eles têm condição ou intenção de atender a solicitação de vocês. Se eles disserem que têm condição ou que pretendem fazer, tudo bem, eu não posso traí-los. Se não, eu prometo a vocês que eu farei mais um pavilhão. Depois ele voltou do Rio de Janeiro, um mês depois, nos chamou e disse, olha, eu estive com eles, não têm condição, não pretendem. Então eu vou fazer o pavilhão. Só que eu vou fazer com uma condição, com voto ou sem voto. Mas nós tínhamos que dar a ele uma votação. E pensamos, como é que nós vamos fazer? Havia dificuldade para os partidos políticos de terem candidatos a vereador. Então, nós o que fizemos? Fizemos uma barganha com o PSD e com o PTB. A UDN já tinha candidatos. O que eles exigiram da gente? Que eu fosse candidato a vereador. Que então eles dariam a votação para o Paz de Almeida e o Leão Borges. Isto feito, eu fiquei num beco sem saída, porque eu nunca tinha mexido com política, ajudava o prefeito nas coisas lá, mas nunca tinha mexido.
Mas eu tive que aceitar, em benefício dos alunos e da cidade, da comunidade, né? Eu aceitei. E a Olga, que era secretária da escola, e o Júlio Arduini, que era irmão do Monsenhor Juvenal, o Júlio Arduini tinha uma serraria e a Olga era professora. É o Monsenhor Juvenal Arduini? Irmão do Monsenhor Juvenal? Irmão do Monsenhor Juvenal Arduini. Então, eu fui dado ao PSD para ser candidato. E o PTB e a UDN tinham já os candidatos. Não, o PTB, o Júlio foi candidato pelo PTB e a Olga também. Nesse desenrolar da eleição, nós tínhamos 4 candidatos a prefeito. E, felizmente, eu consegui me eleger em segundo lugar, com, me parece que 160 e poucos votos, não me lembro bem. Eu me elegi com o compromisso de não ter comprometimento com político nenhum. Nem com... Ser isento. Isento, absolutamente isento, como eu entrei isento. Ah, bom, me esqueci, nós formamos um comitê extrapartidário para a campanha permitir que a gente fizesse política. Fizemos um comitê extrapartidário, nesse comitê estávamos PSD, UDN, PTB, e eu saí como candidato pelo PSD, me elegi, e fui muito assim criticado, não diretamente, que nós fomos atrás de um candidato novo que não conhecíamos, aí ganhamos. O Sebastião Paz de Almeida foi majoritário e o Leão Borges também. E agora não vem material, ele ficou de construir para nós, agora não vem material, não vem nada e tal. Um mês depois chegou uma jamanta com material para construir o colégio. E abriu uma conta em nome do padre Pedro Magalini, que era o vigário da paróquia, que fazia parte do comitê, do comitê extrapartidário. Então, nós o nomeamos como tesoureiro e o dinheiro vinha para a conta dele. Isso foi em 62. E o colégio, o pavilhão foi construído. E eu fui lecionar contabilidade. Mas o senhor já estava vereador? Eu estava eleito, mas não estava vereador. Não tinha tomado posse? Eu ainda ia tomar posse, consegui fundar. Quando eu digo eu não estou querendo para mim as glórias de ser o autor absoluto da coisa, não. Ninguém faz nada sozinho, né, Vacina? Mas consegui regimentar muitos companheiros e eu tinha o escritório de contabilidade, mas não tinha professor. Para as outras matérias tinha, mas para contabilidade não tinha. Então, naquela época nós tínhamos 4 cadeiras de contabilidade. Contabilidade geral, comercial, industrial e bancária. Hoje mudou tudo, está muito diferente, né? Então hoje eu já sou 0 em contabilidade. Aí o senhor começou a dar aula também, passou a ser professor. Eu dava aula nas 4 matérias de contabilidade. Formei uma turma em 63, já morando em Uberaba, porque em julho de 63 eu havia feito um concurso para o Estado. Mas eu estava voltando para cá para fazer a contabilidade dos irmãos árabes. Mas antes desse retorno do senhor, como é que foi a experiência como vereador lá? Olha, a experiência foi muito boa, muito válida. Eu não, graças a Deus, não fiz uma inimizade, nem com os partidos de oposição, e me guindaram ao cargo de presidente da Câmara. Eu fui presidente da Câmara, dava toda assistência ao prefeito, aos meus companheiros de vereança. Naquela época foi a primeira mulher eleita também, a esposa do José França. Ela foi eleita vereadora lá? Ela foi eleita vereadora comigo. Então, na época, acho que você chegou a conhecer o Nezinho, que foi prefeito lá? Não. O Nezinho foi vereador comigo, esse Valdemar Bisinotto foi, o Arnaldo Canassa, que era tio desse engenheiro Canassa aqui.
E nós fizemos um ano legislativo muito tranquilo, mas quando foi quase no final da gestão, nós tivemos uma surpresa. O prefeito era um homem muito simples, muito puro, se é que existe alguém puro no mundo, né? Nós o considerávamos assim. E eles falaram muito em pedir o impeachment do Rogério. E falavam, mas não tinham como. Até que um dia eu já estava morando aqui, ainda vereador lá, o secretário da prefeitura me ligou: ó, gente, só você vindo aqui porque vamos fazer uma reunião hoje para pedir o impeachment do Rogério. Por quê? O que tinha acontecido? O que o Rogério havia feito? Sem nada, sem uma razão. Tanto que eles não tiveram condição de fazer. Mas porque ele era do PSD e o outro era do PTB e da UDN. Então eles não queriam. Ele era uma pessoa pacata. Divergência ideológica política, né? Só ideologia política, que nós não tínhamos nada a ver com isso. Mas eu pensei e falei, puxa vida, como é que eu faço agora? Ir lá hoje ainda. Mas tinha na época o avô da Renata Gomide, que era muito meu amigo. E ele era coletor lá em Conquista, mas morava aqui. Então eu pensei, eu vou chamar o Raimundo para ir comigo. Ele morava, ainda a viúva dele namora na Conceição das Alagoas, não me lembro bem o número não, Dona Maria. Então nós fomos para lá. Quando passamos na porta da fazenda do senhor Genor Fontoura, eu pensei, puxa vida, eu estou achando que o senhor Genor não está sabendo dessa história. Ele era chefe político. E eu falei, Raimundo, vamos passar aqui no senhor Genor. Ele respeitava muito a gente, respeitava muito ele, dava todo o apoio. Falei, por quê? Eu falei, eu acho que ele não está sabendo dessa conversa. Ele pode estar sabendo de boatos e tal, mas do que está acontecendo eu acredito que ele não sabe. Que hora terrível que eu passei lá. Chegamos, batemos na porta. Ele veio, ele estava jantando, que ele tinha visita lá. Naquele tempo jantava cedo, né? O fazendeiro sempre janta mesmo cedo. Então, cumprimentou, vamos entrar. Não, muito obrigado, senhor Genor. O senhor está com visita, desculpe que nós façamos. Não, mas vamos, o que está acontecendo? Falei, olha, senhor Genor, inoportunamente eu vou ter que falar para o senhor. Está acontecendo isso, estão falando numa reunião hoje para pedir o impeachment do Rogério. Evacila. Esse homem fez assim, eu já estou cansado de ouvir falar em impeachment. Eu estou cansado, a comida saía pela boca dele, de tão nervoso que ele ficou. E eu vou com vocês. Eu falei, não, senhor Genor, tenha calma, nós vamos lá, me chamaram lá agora, eu, graças a Deus, tenho trânsito, deixa a gente ir. Não, absolutamente, eu vou chegar, vou lá no Geraldo Abate e vou ver o que está acontecendo. E cheguei com o Gomide, fomos lá na casa do Geraldo, tinha uma chácarazinha na saída de Sacramento, e a esposa dele era secretária da prefeitura. E fomos lá, ela fez uns quitutes, a gente tomou um aperitivo e descemos. Quando nós entramos na porta da prefeitura, assim, eu estava numa Kombi. Que entramos, eu vi um punhado de gente na porta da prefeitura, né? Eu fui, o que é isso aqui? Eu toquei mais um pouquinho, o Felipe Caramor, que era sobrinho do prefeito e dono do cartório, parou na frente do carro. Oh, gente, para aí, encostei a Kombi. O senhor Genor está lá na porta da prefeitura procurando o Arnaldo Canaça e estava com o jagunço lá, na porta da prefeitura armada. Aí eu parei, cadê o senhor Genor? Está lá para dentro. Ele está procurando o Arnaldo aqui dentro da Câmara. Eu entrei e tal, custei a falar com o senhor Genor, ele não queria conversa. Então explicamos para ele, não, senhor Genor, fica tranquilo, não vai acontecer nada não. O Marcílio Bisinotto, que era candidato a prefeito na próxima eleição, ele estava num carro também na porta da prefeitura e estava cheio de gente. Eu entrei e falei, não, senhor Genor, calma. Felizmente, conseguimos acalmar o ambiente e tal.
e não houve a reunião. Ele permaneceu no cargo? Não fizeram nada. O Rogério permaneceu. Ele nem sabia, ele era surdo. Então ele não sabia, uma pessoa boníssima, muito respeitada na cidade. Então ficou e eu terminei o meu mandato, morando aqui em Uberaba, e graças a Deus foi muito feliz. Seu Jaime, o senhor é de Santa Juliana, foi vereador, presidente da Câmara em Conquista, e atualmente nós temos na Câmara Municipal de Uberaba o presidente, né, é o Elmar Humberto Goulart, que também é de Santa Juliana. Muito bem. Como é que o senhor vê essa política agora, nesse momento? Eu fico muito satisfeito quando a gente fala em Elmar Goulart, porque o avô dele era o médico da cidade. Era farmacêutico, mas era o médico da cidade. Em Santa Juliana? Zeca Goulart. Ele tinha um filho que era Zequinha, que tinha uma farmácia em Pedrinópolis. E depois veio o Elmar, pai do Elmar, que ficou no lugar do seu Zeca, também era o médico da cidade. Depois foi para lá o doutor Elvésio Torres de Araxá, é que nós tivemos o primeiro médico lá. E a gente tinha assim, nós éramos praticamente uma família em Santa Juliana. O pai do Elmar, a Rosa, esposa do Elmar, a mãe da Rosa era comadre da minha mãe. Quando eles vinham da chácara, tinham outros familiares na cidade, ficavam lá em casa. Então as duas eram como irmãs. E o Elmar é fruto de Santa Juliana, mas uma pessoa, eu estaria aqui praticamente rezando missa de corpo presente, mas felizmente ele está ausente, né? Ele é uma pessoa admirável como político. Falar da política atual, eu sinceramente estou bem desatualizado, mas voltando ao Elmar, eu acho que os vereadores fizeram uma escolha muito boa, colocaram um homem já experiente, a grande maioria era iniciantes na política praticamente, né? Apesar de que nós temos o Dutra, que já tinha experiência. Mas parece-me que o Elmar reuniu e houve um acordo e eles elegeram o Elmar. Felizmente, eu não sei, eu acho que foi uma política muito bem feita de eleger os presidentes para os próximos 3 anos. Que foi eleito num dia só, no dia da posse, Num dia só, todos foram eleitos já compromissados para serem presidentes nos próximos 3 anos. Eu acredito que, politicamente, Uberaba pode ter lutado com dificuldade, e está lutando. Nós tivemos um prefeito que eu considero bom para Uberaba também, mas a gente também tem o Paulo como desculpe que eu estou falando do Paulo, porque ele é meu companheiro de Lions. Então a gente tem mais uma intimidade. Não, agora nós vamos entrar, seu Jaime Moisés, para nós falarmos do Lions. O senhor já fez uma referência aí, e o senhor é participante há muitos anos, né? Eu quero que o senhor comece falando dessa medalha que está aqui no seu casaco, aqui no seu blazer. Isso aqui é difícil para eu falar, sabe, Evacira? Que representa essa medalha aí? Um PIN, que nós chamamos de PIN. Esse PIN aqui é um PIN de excelência por colaboração dentro do Lions, mas muito embora eu saiba que tem muitos companheiros que já fizeram muito mais do que eu. E eu tenho esse outro PIN aqui, que está aí na camisa, que é do Lions também, né? É de Lions também. Uhum. Esse aqui a gente foi convidado para obter uma condecoração de Melvin Jones. Então, junto da condecoração, a gente veio esse PIN. É a primeira vez que eu estou usando. Olha, uma honra estar aqui no programa Movimento. Bom, eu estou no Lions vai fazer 46 anos em setembro. Hoje, dos fundadores, nós não temos nenhum mais no clube. Os mais antigos... Qual que é o Lions que o senhor Lions atua? Clube, hoje Uberaba Centro. Mas quando eu entrei só tinha um, então é Lions Clube de Uberaba. Como nós fundamos depois Lions Clube de Uberaba 70, por sua vez fundou o Sete Colinas, que por sua vez fundou o Santos Dumont,
Não, aliás, o Santos Dumont, até quem fundou foi o meu clube. Depois fundamos o Nair, que é um clube só de mulheres, e o Tiradentes, que é um clube de militares. É o único na América Latina só de militares. E então eu fui governador do Lions, o nosso distrito, àquela época. Em 86 houve o desmembramento do distrito. Nós fazíamos parte do distrito, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Brasília e Goiás. Como estava muito grande o distrito, maior dificuldade para administrar, houve o desmembramento. O nosso distrito era L13. Seu Jaime, me desculpa aqui, mas tem uma hierarquia dentro, né, da entidade. Tem uma hierarquia. O senhor ocupou vários cargos, existe uma eleição, uma diretoria, e o mais alto nível é governador, dentro que é do onde distrito. o senhor chegou. É, dentro do distrito. Dentro então, do nosso distrito abrange o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Brasília, em decorrência do desmembramento que aconteceu em 86. Então, o meu antecessor cumpriu um mandato tampão de 6 meses. Eu fui o primeiro governador eleito do L31 que foi criado à época. E então passamos a ter no nosso distrito Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Brasília. Então Brasília é do nosso distrito. Eu fui o primeiro governador, redundância aqui, né? Mas a gente às vezes fala mesmo 2 vezes. E felizmente eu já tinha sido presidente do clube. Todos os cargos do clube praticamente eu ocupei. Fui vice-governador no L13 e acabou que eu fui eleito no mesmo ano em que nós fundamos o Jornal de Uberaba e que eu fui eleito presidente do Clube Sírio-Libanês. Eu fazia já parte da diretoria há 25 anos. Lá no Clube Inauguramos a nova sede na minha gestão e hoje eu nem sei direito como está o clube, mas é um clube que sempre foi muito bom, sempre foi bem administrado e me parece que estão lutando com dificuldade, mas com gente que tem vontade de dirigir bem o clube. Seu Jaime, o senhor militou também por vários anos no meio de comunicação, nesse cenário da comunicação. O senhor é inclusive um dos fundadores do Jornal de Uberaba, né, que aconteceu no dia 7 de setembro. Como foi essa experiência também? Essa ideia do Jornal de Uberaba, a gente tinha sido amigos quase que de infância, de juventude, o Fabiano e eu. E então ele estava com um problema de saúde da esposa dele e ele estava querendo voltar para Uberaba. Ele tinha um jornal semanário lá em Brasília. Então ele veio numa reunião de Lions, havia acontecido um fato aqui em Uberaba que não foi divulgado e que a gente não se lembrou mais qual foi o fato. Eu então, numa reunião do Lions que eu convidei ele para ir, eu falei, olha, que falta um jornal. Temos o Jornal da Manhã e o Jornal de Lavoura, mas eu acho que pode entrar um no meio dos dois, sem intenção de concorrência, sem nada, mas com uma pessoa também que tenha experiência. Aí o Fabiano falou, a gente pode montar um jornal aqui, se você topar ficar sócio. Então eu disse para ele, eu não tenho dinheiro e não conheço o jornal. Falou, não, isso não é problema, que nós ajeitamos. E conhecer de jornal, com o correr do tempo, você vai conhecer. E então, no dia 7 de setembro de 86, no dia 6 à noite, nós lançamos o primeiro jornal com data do dia 7. Muito difícil, não tinha mão de obra, a gente teve que trazer de Brasília, até que a gente foi formando mão de obra. E onde era a sede, seu Jaime? Hein? A sede do jornal era onde? A sede do jornal foi aqui na rua Senador Pena. Nós tivemos que fazer uma adaptação muito grande, sabe? E então foi muito difícil. Na véspera da inauguração do jornal, minha família, família do Fabiano, todo mundo foi para lá dobrar jornal. Era uma máquina, era o primeiro offset da região, mas não tinha mão de obra. Então a gente
foi dobrar jornal. Fizemos a inauguração, de manhã o Dom Alexandre celebrou uma missa lá, e à noite fizemos uma recepção para acho que mais ou menos 700 pessoas aqui no Jockey Club. Daí foi o ponto de partida. Ficamos algum tempo, o espaço físico foi ficando pequeno e a gente ouviu qualquer conversa que o Dom Benedito gostaria de se mudar de lá. Ele tinha sido assaltado acho que 2 vezes, me parece. Então nós conversamos com ele e tal, acabou que nós alugamos, nós restauramos o prédio, não reformamos não, nós restauramos o prédio e nos mudamos para lá. Que é chamado Palácio do Bispo, Palácio na rua do Bispo. São Sebastião, rua né? São Sebastião, eu não me lembro mais o número. E o prédio voltou a ser uma maravilha, viu? A gente, aqueles mínimos detalhes, a gente restaurou tudo. Não sei o estado hoje. Muito bem, o Fabiano era muito louco para comprar uma sede, ter uma sede própria. Eu achava que não era a hora ainda. E o Abrão, meu filho, então, falou, não está na hora, não está na hora. Nós vamos assumir um compromisso muito grande e tal, mas felizmente a gente ainda tinha o jornal em Uberlândia. E a gente conseguiu verba para reformar lá, para adaptar o prédio que ainda não tinha sido habitado, não tinha tido uma livraria lá. E nós então nos mudamos para a sede nova. Na Avenida Leopoldino de Oliveira, onde funciona, né? 265. E hoje o senhor é um colaborador, um conselheiro, porque os filhos e netos do senhor também estão na área da comunicação do jornal, eu me né? afastei do jornal, foi em 2008, me parece. Em 2008 eu me afastei. E os meus filhos, no meu afastamento, aliás, não, antes do meu afastamento, fizemos um acordo, os meus filhos ficaram com o Parque Gráfico e o Fabiano ficou com o jornal. Na época, parece-me, não tenho certeza, que o Onofre, irmão dele, ficou sócio também. E posteriormente, os meus meninos passaram a imprimir o jornal de Uberaba, mas imprimiam também jornais de terceiros. Montaram um escritório em Belo Horizonte e começaram a fazer jornais ali para o entorno de Belo Horizonte, para Belo Horizonte. Então hoje eles têm uma clientela muito boa lá. E agora parece-me que o filho do Abrão com o filho do Paulo montaram uma gráfica em Águas Claras, lá em Brasília. E o filho do Abrão, que faz direito, ele fazia aqui em Franca, e ele mudou-se para lá, já está fazendo faculdade lá na Católica, lá em Brasília, em Taguatinga. E eles estão lá, o Abrão, o Daniel estão aqui, vão indo bem, graças a Deus, e praticamente eles hoje sabem muito mais do que eu. Então... Eu estou me lembrando aqui, seu Jaime, ainda dentro desse caminho da comunicação, mas de alguns radialistas, que é muito conhecido em Uberaba, né, que fizeram sucesso, história também, que já faleceram, por exemplo, Netinho, a Taliba Guaritá Neto, a Lídia Varanda, que faleceu recentemente, o ex-vereador também, Jesus Manzano. O senhor conviveu com eles? Convivi muito com eles, e eu tinha uma amizade muito grande ao Netinho. Inclusive, ontem à noite, eu compartilhei na internet de uma menção que foi feita ao Netinho. Mas como eu estou aprendiz de computação, eu comecei a escrever e eu botei em maiúsculo, Bandeirante. E sumiu de mim e eu não achei mais. Compartilhando com a Dulce. E eu fui compartilhando, era o último daquela menção que ela fazia ao pai dela. E infelizmente tinham 5 que comentaram. Quando eu comentei, eu só escrevi Bandeirante, não deu para eu fazer o resto. O Ataliba foi realmente bandeirante da comunicação social aqui na região, no Triângulo.
E era um homem respeitadíssimo, um comunicador muito respeitado e admirado praticamente no Brasil inteiro. Pode estar certa disso, eu convivi muito com ele. Não tinha assim intimidade de frequentar a casa nem nada, mas eu o admirava muito e eu sei que ele reconhecia muito o trabalho da gente também. O Jesus Manzano sempre foi uma pessoa muito colaboradora na comunidade e radialista também. E A Lídia Varanda. Lídia Varanda. Por ironia do destino, eu fui, na questão de uns meses atrás, ver minha prima que estava numa casa de idosos e a Lídia estava lá. Infelizmente, ela não me reconheceu. Eu fiquei penalizado da Lídia. E comentei isso com muita gente. E eu voltei lá depois e fiz questão de vê-la, apesar dela não ter me reconhecido mais. E todo aniversário meu, ela me fazia uma menção no programa dela. E a Isabel Nascimento, todo aniversário ia no jornal me cumprimentar. Então são duas pessoas que eu passei a ter assim um respeito muito grande, uma admiração. E hoje nós temos os 2 jornais. Os meus filhos montaram um jornal quinzenal e com uma diferença, porque é um jornal que hoje ele não tem política e nem polícia. Não é por desprezá-los, não. É para fazer a diferença. Um formato diferente, né? É um formato diferente, é um tabloide, mas está bem cuidado, com muita responsabilidade. O senhor fundou também uma escola, né, seu Jaime? A Escola São Judas Tadeu, o senhor é um dos fundadores também, Não, o colégio? São Judas Tadeu existia e eram sócios na época o Padre Vicente, o Olavo, eu não me lembro aquele nome daquele, foi prefeito de Ilha de Perdiz, eles eram 2 irmãos. E na época eu administrava o Colégio da Ferreira. O doutor Rubem era o presidente, Rubem Giacomo era presidente das campanha nacional de escolas da comunidade aqui em Uberaba. E um colégio que foi criado mesmo, uma campanha, uma instituição que foi criada para atender o mais necessitado. E ele funcionou primeiro lá no Grupo Brasil, e a gente tem até gosta muito do Grupo Brasil, porque inclusive a escola funcionou lá primeiro, não tinha nada a ver, e a minha irmã Norma foi diretora lá 20 e poucos anos. Na época eu já trabalhava na fiscalização do Estado, eu trabalhei 20 anos. Eu fui concursado em 61 e fui nomeado em 63, poucos dias depois que eu mudei para Uberaba, vindo de Conquista para assumir contabilidade. Então eu fui trabalhar num posto de fiscalização. E depois eu tinha feito concurso para fiscal de rendas da cidade, fui aprovado, e o doutor era o juiz eleitoral, ele me requisitou para trabalhar no cartório eleitoral. E eu trabalhei lá durante 3 anos. Eu fui nomeado para fiscal de rendas, eu tive que deixar o eleitoral e fui para fiscal da cidade. Aqui eu trabalhei até completar 20 anos, eu fiz uma contagem recíproca de tempo, passei para o Estado e trabalhei, então tive um tempo de 36 anos de trabalho, me aposentei e continuei com atividade no colégio. Eu fui também administrador do Hospital Santa Helena. Quando eles inauguraram aqui embaixo, eu era administrador do hospital. Na Avenida Leopoldina, esquina com Santos Dumont. Com Santos Dumont. Mas antes era o Hospital Veracruz, onde é hoje uma rata. Depois passou a ser Queridinha Bias Fortes.
Você não conheceu também? Também não, mas é na Tristão de Não Castro. é do seu tempo, Martina. É que eu vim para Uberaba na década de 80. É. Ah, sim. Não, aquilo foi bem antes. Mas, assim, eu venho... É um currículo muito pobre para estar num programa como o seu. Mas você é muito generosa e muito minha amiga, eu tenho certeza disso, porque eu sou seu amigo. É claro. Então é eu verdade. estou aqui para o que você desejar mais. Falei muito? Não, nós temos muita história, porque é uma história muito rica, uma história de vida muito rica, mas nosso tempo está realmente esgotando. Mas ainda quero saber do senhor, assim, a última pergunta é como é que é a rotina atual do senhor Jaime Moisés? Eu procuro servir muito dentro do Lions, depois da minha família, é claro. Tenho muita amizade com os meus filhos. O Jaime, no fim de 2012, achou que podia fazer alguma coisa a mais. Eu tenho me oferecido para várias instituições para, dentro da minha possibilidade, porque eu tenho algum problema físico, você sabe, decorrente de uma cirurgia de coluna que eu fiz. Então, tenho muita limitação, mas eu tenho condição de colaborar em muita coisa. Hoje, então, no fim de 2012, eu resolvi e falei, bom, gente, durante todo o meu tempo de colégio, todo o meu tempo de jornal, com tantos computadores, eu nunca tive vontade de aprender nada. Eu vou aprender. O Abraão, meu filho, fala, bobagem, você não vai aprender nada. Eu chamei o Daniel, meu neto, falei, olha, vamos comprar um computador para mim? Vamos, fomos lá na loja, compramos um computador, eu contratei uma professora, ela me dava aula 2 vezes por semana, e eu achava aquilo difícil demais. Eu falei com ela, eu acho que eu vou ter muita dificuldade, vou dar muito trabalho para você. Mas, na realidade, eu estou aprendiz ainda, então o tempo que me resta, eu estou aprendendo computação. E por isso eu ainda erro muito. E o meu erro maior agora foi uma falha humana minha com relação à menção que a Dulce fez ao pai dela. Eu só escrevi em maiúsculo Bandeirante e depois me perdi e não consegui. Só passou isso. Mas a tecnologia faz isso com a gente faz isso mesmo, né? Faz isso mesmo. Olha, muito obrigado, senhor, tá? Nós agradecemos imensamente toda a equipe mesmo aqui, que a gente trabalha em equipe aqui do programa Movimento, aqui da Câmara Municipal. A gente agradece com muita alegria a participação do senhor aqui conosco. Oi, Vacira, eu agradeço imensamente, primeiramente ao telespectador que teve a paciência de me aturar, e segundo a você pela deferência que você teve comigo. A gente às vezes falha um pouco a memória, mas a gente não se habituou com a idade, sabe? Eu nunca pensei em idade não, mas eu acho que a gente velho não fica não. Não precisa pensar mesmo. Muito obrigado a você, a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Uma boa tarde, sucesso para você. Eu sei que você já é uma pessoa bem-sucedida, uma vitoriosa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Jaime. Nós terminamos aqui. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo programa.